Por que Jesus é o nosso guia e modelo? Esse é o tema do nosso novo vídeo. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades, agradeço a Jesus, nosso irmão mais evoluído, que é exatamente sobre ele que estaremos fazendo alguns comentários nesse vídeo. E agradeço a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos, que têm dado a sua opinião, têm compartilhado, deixado seu like, e já peço, se puder, se inscreva aqui em meu canal do YouTube. Já estamos com quase 400 vídeos postados. Todos nós precisamos de referência para saber como agir. É uma coisa natural, ainda para nós. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento para a criança e está à disposição dela. Essa referência será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo essa característica milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais no Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade com a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Uma pergunta muito interessante, muito profunda. Quanta sabedoria na pergunta de Kardec, que inicialmente vê como indispensável termos referencial, e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e um modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características de perfeições possíveis. O Espírito Emmanuel ensina o seguinte: na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem nas descobertas dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres. Em todos, surpreenderás em maior ou menor porção defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, e também sombras e luzes. Cada um deles algo vai te ensinar, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente caminham, como você caminha, vencendo com dificuldades a si mesmo. Cada um é credor de nossa gratidão, de nosso respeito pelo amor, pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade, só existe um orientador completo e irrepreensível. E voltando à pergunta, que Kardec fez, e vamos ver qual é a resposta que os Espíritos nos dão. Ela é muito objetiva, muito clara, e a menor resposta que consta em O Livro dos Espíritos, questão 625. Então, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo é Jesus. Logo em seguida, Allan Kardec fez um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando mais uma vez a ideia do modelo e guia proposto por ele mesmo no questionamento inicial. É necessário que diferenciemos mais a ideia do modelo e guia proposto por ele mesmo no questionamento inicial. É necessário que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, que é Jesus, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que nós podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada, ou a referência única de inspiração
para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza, ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento de história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando Jesus proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam a minha mansidão ao enfrentar as adversidades, as dificuldades, aos obstáculos da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Esse é o sentido dessa frase. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida aqui na terra, ele pede ao Pai maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica, naquele momento, o perdão incondicional. Nas entrelinhas, poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo, estou compreendendo, estou perdoando aqueles que me matam. Façam também o mesmo. Esse é o modelo. E o que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E Jesus sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele apontava assim o caminho da grandeza do Espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixava claro quais as consequências de quem tomasse o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Eis aí, amigos e amigas, a razão pelo qual Jesus é o nosso guia e modelo. Porque ele é o maior exemplo que Deus nos enviou, para que nós, mirando nos seus exemplos, nas suas atitudes, na sua forma de encarar as dificuldades, nós tivéssemos uma referência perfeita. Nós temos muitas referências na nossa vida. Hoje, com as redes sociais, surgem centenas de referências. Pessoas que são chamadas de youtubers e que têm como profissão justamente aparecer na internet, nas redes sociais, dando um conselho aqui, um conselho acolá, fazendo isso ou fazendo aquilo. E isso sempre é uma referência para algumas pessoas que procuram uma profissão a seguir, por exemplo. Meu neto mesmo, ainda criança, com 9 anos de idade, ele já escolheu o que ele quer ser quando for adulto. Ele quer ser um youtuber, porque ele tem como referência, ainda na sua infância e inocência, exatamente aqueles que aparecem nas redes sociais e ganham dinheiro com isso. Então, há uma influência muito grande, é uma referência muito forte, aqueles que aparecem todos os dias à nossa frente. Mas a nossa grande referência é Jesus. Porque nós estamos aqui encarnados, vivendo mais uma reencarnação. Mas nós somos, na realidade, um espírito que está aqui para tornar-se melhor,
Muitas referências, encarnadas também, podem nos trazer coisas muito úteis, mas nenhuma se compara às lições que Jesus nos trouxe. E é exatamente nessas lições que devemos mirar a nossa vida. E exatamente por isso que Jesus é o nosso guia e modelo, por ele ser a perfeição possível para nós espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Era isso, amigos, que eu tinha para este vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.